Olá, meu nome é Andréa Antonioli, eu sou médica cirurgiã e estou aqui para falar com vocês como envelhecer mais lentamente através das décadas de vida. Aos 20 anos, nós estamos no ápice da nossa atividade metabólica, mas tem algumas coisas aí que a gente já pode começar a fazer para que o nosso envelhecimento aconteça de uma forma bem lenta, tá? A primeira delas é evitar, no caso de você que é mulher, usar contraceptivos hormonais, porque eles vão nesse momento causar uma menopausa química nessa menina. Então, se você puder optar por métodos de barreira ou por um DIU de cobre com prata, melhor. Além disso, questões de hábitos de vida, sono de qualidade, comer comida de verdade, evitar então o máximo possível também comidas industrializadas, fast foods, refrigerantes, né? O refrigerante ele tem um pH muito ácido e ele vai acidificando as células desse indivíduo tão jovem e vai envelhecendo essas células muito prematuramente, assim como o consumo exagerado de açúcares, de farinhas e de tudo que é alimento muito processado. Aos 30 anos é quando a gente inaugura o nosso declínio metabólico. Então algumas coisas já começam a acontecer, nosso metabolismo já começa a ficar um pouquinho mais lento por falta já de alguns hormôniozinhos que começam a declinar muito lentamente e muitas vezes isso é agravado por falta de nutrientes, né? Quando a pessoa não tem uma alimentação bacana e bem nutritiva. E aí nessa fase também se inicia de uma forma bem gradual ainda a perda de massa muscular, que pode acontecer aí por volta de 1%. Então, atividade física é imprescindível nessa faixa etária, junto com os outros hábitos aí de sono, de comida de verdade, mas nessa hora, a atividade física é importante em qualquer fase da vida, mas depois dos 30 anos ela se torna aí mais importante ainda. E nessa fase você ainda pode escolher aí se você quer fazer um esporte, jogar um tênis, fazer um pilates, fazer um beach tênis, enfim, mas o importante é mexer o corpo. Também procurar saber se você já tem algum declínio hormonal que precise ser suplementado nessa fase da vida. Aos 40 anos, esses declínios hormonais começam a ficar mais acentuados, não só os níveis hormonais começam a cair mais, mas mais hormônios começam a declinar. Então, por volta dos 40 anos, muitas mulheres já precisam suplementar a progesterona, que é um primeiro hormônio que começa a cair no nosso metabolismo. Os homens também, às vezes, começam já a declinar a testosterona. Tem que olhar como é que tá essa tireoide, o cortisol, DEA, melatonina e suplementar aqueles que estiverem insuficientes para aquela pessoa em específico, né? E vale aí todas as recomendações anteriores. Só que nessa fase, principalmente as mulheres, começam a perder massa muscular já com um pouco mais de intensidade. Então eu costumo dizer que a partir dos 40 anos eu gosto muito de treino de força para mulher, musculação principalmente, que sempre deve ser associado com alongamentos e também com treinos aeróbicos, né, que a gente precisa pensar no todo, mas nessa fase é muito importante entrar em um treino de força, principalmente na vida das mulheres. Aos 50 anos é que realmente o nosso metabolismo começa a declinar muito, você já começa a ter um pouco mais de flacidez de pele, a perda de massa muscular pode chegar a 5% ao ano, tanto em homens quanto em mulheres, e as insuficiências hormonais se tornam aí mais evidentes e mais importantes. Mulheres na menopausa, homens também com insuficiência de testosterona, mas quando a gente fala em hormônio, a gente não está falando só em hormônio esteroide, então tem que pensar também no hormônio tiroidiano, no cortisol, na melatonina, porque os hormônios trabalham em conjunto, né? A partir daí, então, a atividade física é imprescindível e a gente precisa mesclar treino de força com exercício aeróbico para proteção e fortalecimento cardiovascular e também alongamentos, porque a gente precisa manter a flexibilidade. E aos 50 anos, então, a suplementação hormonal é imprescindível para que você continue envelhecendo, mas de uma forma muito mais lenta. Aos 60 anos,
além de todos esses declínios, muitas vezes começam a aparecer algumas doenças do envelhecimento e também falhas cognitivas, né? E aí, nesse caso, o nosso corpo gosta muito de desafios, a nossa mente, a nossa memória e o nosso corpo como um todo. Então, eu oriento muito trocar o tipo de exercício, técnicas de banhos frios, dormir adequadamente, fazer exercício de força é muito importante, mas trocar o treino também, tá? Então fazer treino funcional nessa faixa etária acho muito interessante, porque imita o movimento do corpo. Não podemos esquecer que nosso corpo gosta de desafios, ler bastante, né, estudar, fazer cursos de línguas, fazer cursos do que você desejar, de informática, de fotografia, né, praticar pintura. Então desafiar seu cérebro a fazer coisas novas nessa época é muito importante e logicamente manter toda a suplementação hormonal e a parte de nutrição celular. Eu me esqueci de falar lá no começo, mas tem um hormônio que ele já precisa ser suplementado lá nos 20 anos, que ele é muito importante, que é o hormônio D, que é a famosa vitamina D. Ela é insuficiente na maioria das pessoas, inclusive na maioria das crianças, porque a gente não toma sol todos os dias. E ela é um hormônio indispensável para centenas, milhares de funções metabólicas, né? Então, sem ela, nada acontece. Então, a vitamina D, desde lá dos 20 anos, a gente já tem que começar a se preocupar com ela. Além disso, e por último, pessoal, a gente tem que pensar muito em nutrição. Então, mesmo que você tenha uma alimentação adequada, que você coma comida de verdade, que você não exagere nos açúcares, nas farinhas, não tome refrigerante, muitas vezes, durante o envelhecimento, nós vamos perdendo a capacidade de absorver esses nutrientes, tá? Por mudanças que acontecem na flora bacteriana, na mucosa gástrica intestinal, por uso de alguns fármacos. Então, eu sempre oriento os meus pacientes que mantenham a sua suplementação de nutracêuticos, e eu gosto muito de fazer isso via intravenosa ou intramuscular, porque realmente a via oral, a absorção gastrointestinal nessa faixa etária e a partir dos 40 anos mais ou menos já está muito prejudicada, né? Pacientes bariátricos, pós-bariátricos também. Então, fica aí minha dica para que você possa atenuar o seu envelhecimento celular em cada década da sua vida, tá? Beijo grande e até a próxima!